Muito bem, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Eu quero agora voltar com vocês. Tinha começado anteriormente e aí caiu o vídeo. Então, voltando, enquanto isso, o Instagram vai chamando as pessoas para participar dessa live, né? E essa live tem como um grande objetivo conversar com uma pessoa muito especial, Elisa Guarido, de São Paulo. A gente vai falar sobre um tema muito bacana. Chegou aqui, Elisa, que é o burnout nessa época de Covid-19. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? E aí, chegando, muito bem, deu certo. Tivemos que fazer duas vezes, né, Elisa? Pois é, a gente vai tentando. Não, mas tá tudo certo, faz parte desse momento, né? Às vezes a tecnologia ela funciona bastante quando a gente não precisa dela, né? Aí quando a gente Verdade. precisa, o negócio muda, muda de figura. Tudo bem? Tudo bem com você? Obrigada pelo convite, Adriano. Eu que agradeço a tua participação, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, Elisa, que eu já tive a oportunidade de conversar com o Ronald, que é o presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching, sobre burnout, não Uau! nesse projeto que acontece todos os dias, foi numa semana específica que a gente falou sobre temas atuais, né? Apesar que o burnout não é uma coisa tão atual assim, né? Mas a questão toda é que ele começa a ganhar um pouco mais de espaço a própria nomenclatura, né? Sim. Então, eu quero, antes de passar a bola para ti, eu queria te contar um pouco, Elisa, por que começou toda essa ideia, esse projeto, esse bate-papo agora. Esse projeto teve início há algum tempo atrás, há mais de 30 dias, né? Quando eu comecei, por intermédio de uma aluna minha, ela me buscou e falou assim, Adriano, eu preciso de uma ajuda. E eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu estou com 6 pessoas da minha equipe da área da saúde, né, que estão entrando em desequilíbrio emocional. Né? E esse desequilíbrio emocional acontecendo por quê? Por causa dessa, principalmente, né, aí depois a minha interpretação vem em cima disso, principalmente por conta do contexto, onde a mulher ela é a grande maioria na área da saúde, principalmente na área da enfermagem, né? Então, grande maioria mesmo, assim, a comparação é 85-15, né? 85% mulheres, 15% homens. Então, principalmente na área da enfermagem. E aí ela falou, Adriana, eu não sei o que fazer com essa galera, porque o pessoal está sofrendo pressão de tudo quanto é tipo. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Né? E aí ela sofre pressão por quê? Porque se o marido é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, a pressão é para que ela saia dessa linha de frente. Né? Uhum. Outra coisa é que existe pressão da equipe médica, existe pressão da própria situação, existe a pressão dos filhos, né? Então a mulher tem aquela dupla ou até tripla jornada que a gente sabe que quem falar que é o contrário é mentira. Assim, a gente sabe que de uma forma geral a mulher tem uma dupla jornada pelo menos. Né? E aí, quando ela trouxe essa questão para mim, Elisa, eu falei para ela assim: faz o seguinte, manda essa turma para mim que eu vou conversar com elas. Né? A minha formação na área de desenvolvimento humano me permite fazer um trabalho de escuta, de acolhimento. Né? Então eu vou trabalhar isso com elas e na sequência eu te posiciono alguma coisa. Enfim, aí naquela hora me deu um insight, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer uma chamada na minha rede, né? Eu tenho uma rede relativamente boa, e aí eu falei assim, vou fazer no Facebook e no LinkedIn uma chamada, e fiz a chamada. E à medida que eu fiz a chamada, Elisa, o que aconteceu foi que começou a chover de gente querendo ajudar. Né? Então, pessoal, eu quero ajudar, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço com tudo isso, né? E eu já não sabia o que fazer com tamanha quantidade de gente que chegou na minha mão. E aí eu queria falar, quer saber, eu vou pôr todo mundo dentro de um grupo de WhatsApp, né? Uhum. E ali a gente começa a estruturar o que fazer.
E aí comecei a estruturar, as pessoas colocando um pouco das suas expertises, cada um se propondo a ajudar de uma forma diferente. Esse grupo foi ganhando corpo, tamanho, até que ele virou o projeto Travessia, né? E esse projeto Travessia, que também foi escolhido pelo pessoal, o nome, né? Ele começou então a se direcionar justamente para esse contexto, para ajudar as pessoas, né, que estão na linha de frente a passar por né, essa pandemia, todo esse processo, com uma saúde mental, né, adequada. Então a gente tem nesse grupo psicólogos, terapeutas, né, coaches, mentores, então pessoas ligadas à área do desenvolvimento humano de forma mais ampla, né, sem restrições, mas quem tiver. E tem gente até que não tem nenhuma formação na área do desenvolvimento humano e fala assim: e se eu puder ajudar fazendo um cardzinho, uma imagem, enfim, né? Quem fez, inclusive, o logotipo também doou o logotipo para gente, falou assim: ó, o logotipo tá aí, aproveita e faz isso acontecer. Então, tudo isso nasceu desse projeto Travessia, que foi quando eu decidi fazer o quê? Eu falei, bom, tem muita gente especial nesse grupo e eu vou começar a dar voz a esse pessoal, batendo um papo sobre temas relevantes na atualidade. E aí foi essa a proposta inicial, né? E aí eu comecei a fazer lives e todos os dias eu fiz lives desde que começou. Então, eu não tenho exato a data, mas já passaram de 30 lives, né? Já foram mais de 30 dias. Então, durante a semana eu tenho feito esse bate-papo às 8 da manhã e no final de semana o bate-papo ele acontece às 18 horas, né? Então, todo esse é o enredo para que a gente possa começar esse bate-papo, né? E eu quero te passar a bola agora, para que você possa falar um pouquinho de ti, se apresentar, né? A gente acabou se conhecendo assim nesse meio e que foi muito bacana. Eu tenho como propósito fazer essas conexões, né? Isso faz parte da minha essência, eu adoro fazer isso. Então, agora é a hora da gente se conhecer um pouco mais. Bacana, bacana. Então, Adriano, nós temos um grande amigo em comum, né, que é o Guga Leme, e tive um bom papo com ele ontem, foi muito bacana, e eu comecei a te acompanhar por causa do Guga, né, no dia que ele fez a live dele. Falei, poxa, que projeto Tá? interessante, porque a gente está num momento que realmente a gente precisa se unir, né, todo mundo se ajudar. Eu acho que não é à toa que a gente está passando por essa pandemia mundial, né, essa pandemia que é algo mundial e poder fazer alguma coisa pela humanidade, né? A gente nota que as pessoas estavam muito conectadas com elas mesmas, preocupadas com seus próprios problemas, tocando a vida de uma forma muito para dentro, né? E não olhando à sua volta o que estava acontecendo. Então, precisou acontecer algo muito grande na minha crença para que as pessoas se unissem mais, né? Que as escalas de sociedade fossem derrubadas, que todos realmente olhassem para o todo, para o mundo, para as pessoas, né? E claro, como eu sou formada em psicologia, mas a minha carreira toda foi atuando na área de desenvolvimento humano e organizacional. E nos últimos tempos, eu diria que nos últimos 10 anos, eu tenho dedicado mais ao desenvolvimento dos executivos mesmo, né, justamente pelo sofrimento que eles passam. Né? A gente enxerga algumas organizações que a organização inteira está doente, né? Porque é todo mundo tão resultado, é meta, desafio, né? No caso você falou da mulher, né, que está lá fora, né, atua no trabalho, atua em casa, né, maridos ajudam, muitos ajudam, mas mesmo assim as pessoas estão sob muita pressão, né, por exemplo, o middle management, né, eles têm pressão de cima e de baixo, né, eles têm responsabilidade com as equipes, mas têm que dar satisfação para cima, né, os donos de negócio têm que fazer o negócio acontecer, eles têm responsabilidade por todos aqueles que trabalham para eles, né, os colaboradores. E agora, nessa fase que a gente está vivendo, mais ainda, né, porque muitas empresas, eles precisam analisar como que está a situação financeira, quem
né? Quem vai poder, quem eu vou conseguir manter, quem eu vou precisar desligar, né? Então as pessoas estão em sofrimento também, né? Uhum. Mesmo estando solidárias, ajudando umas às outras, as pessoas estão em sofrimento, né? O pessoal da saúde, né? Eu tenho pessoas muito queridas que, que atuam na saúde e assim, é muito triste, né? Porque foge às vezes do poder deles, né? A questão de não ter equipamentos, não ter como atender as pessoas, né? É um sofrimento para eles também, né? Ver as pessoas, né, morrendo. Então, a gente está aqui para apoiá-los, né? Para fazer o que a gente pode por todos esses profissionais e não esquecendo de cuidar da gente, né, Adriana? É verdade, Elisa. E tem uma coisa bacana que você trouxe, e eu já trouxe esse dado numa outra live, Uhum, né? Que eu espero que ele possa ser um pano de fundo, porque como você trata, eu também atuo muito forte na área de liderança, no desenvolvimento de liderança, e a gente sabe que a liderança, quanto mais ela cresce, mais isolada ela fica, né? uhum, E o middle management, na realidade, é onde o cara mais apanha, né? Eu acho que a grande questão, assim, é da onde, se a gente para analisar, o cara, para ele ter certeza que ele quer ser gestor, ele precisa passar pelo primeiro teste, que ele não é fácil. Né? E normalmente essa transição, quando ela acontece de uma maneira geral, ela acontece por fatores que não são ligados a um processo de identificação de competências comportamentais que elas estejam associadas a um potencial líder. Normalmente elas estão associadas à entrega, uma entrega diferenciada que esse cara fez, ou uhum, ainda, né? A lealdade, né, ou a lealdade à empresa, né, ou ainda a relação de confiança estabelecida entre gestor e esse profissional. E aí, nem sempre essa pessoa está preparada para. E uma das coisas que eu constatei, eu não tenho esse dado especificamente para a área da liderança, talvez você tenha alguma coisa nesse sentido, até pelo tema que a gente vai falar hoje, né? Uma coisa que eu vejo que o Brasil, eu falei isso acho que ontem ou anteontem, numa live que eu estava conduzindo com. Uh, enfim, eu não vou lembrar com quem foi, mas uhum. enfim, era onde eu trouxe o dado que o Brasil ele é o maior consumidor de psicotrópicos para ansiedade e depressão. Né? Ou seja, maior consumidor em volume. Esse é o maior problema, porque se fosse, vai, ainda per capita, né? Se fosse proporcional, enfim, qualquer tipo de proporcionalidade seria lindo. Mas assim, eu não estou falando em proporcionalidade. Você imagina a China que tem 6 a 7 vezes o tamanho do Brasil, em termos de Uhum, população, uhum, né? A gente consome mais ansiolíticos e antidepressivos que os chineses. Para mim, isso não faz sentido. E um outro dado que eu vi recente, né? Recente, assim, em menos de um ano, que 90% dos executivos brasileiros pensam em trocar de trabalho. 90%. Ou seja, tudo isso é o pano de fundo para a gente falar sobre burnout. Né? E sim. burnout, e eu queria te pedir, Elisa, que nesse momento você explicasse um pouco para o nosso pessoal aqui o que é burnout. Uhum. Então, o tema burnout, ele, vamos dizer assim, ele na década de 80 ele começou a ser usado, né? Mas desde da década de 70 ele, foi quando ele começou a ter evidência na Europa, Estados Unidos e tal. Aqui a gente sempre falou, a gente sempre conheceu, na verdade, o burnout. O termo burnout, ele está sendo conhecido no Brasil nos anos 90 para cá. Só que o esgotamento nervoso, que é o burnout, né, que é algo que acontece com as pessoas quando elas trabalham num ambiente que demanda muito delas, né, existe muita pressão, né, então é mundo corporativo, é a saúde, todos os ambientes, sejam os estudantes também sofrem de burnout. Então, qualquer pessoa, ela está sujeita a ter um burnout. O que é o burnout? O burn é de queimar, né? E out foi, né? Então, de queimar. Então, como se fosse um palito de fósforo que queima, né? Então, assim, qualquer pessoa, ela está sujeita, quando ela se coloca em situações
ou ela está submetida em situações onde existe muita pressão, muita demanda delas, mais do que às vezes elas conseguem entregar, ou às vezes a própria pessoa se coloca, né, como você falou, do comprometimento que tem com a empresa, nas entregas, comprometimento com a equipe. Então a pessoa ela dá muito mais do que o corpo dela aguenta. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo e já atendi, eu sempre falo, gente, se vocês não se cuidarem, se vocês não pararem, o corpo de vocês vai parar, né? Porque nós temos que ter esse cuidado, né? Acho que demorou muito na vida para a gente, né, eu principalmente, assim, parar e prestar atenção e falar assim, nossa, se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar de mim? Né? É verdade. Como eu posso cuidar de uma equipe se eu não estou cuidando de mim? Né? Como que eu posso cuidar da minha família se eu não estou cuidando de mim? Então, eu sempre faço associação com o oxigênio do avião. Em quem você tem que colocar primeiro? Né? A máscara de A oxigênio. máscara, né? Né? Então, primeiro coloque em você, se cuida, para garantir que você possa ajudar as pessoas à sua volta. Né? Então, o burnout, né, ele vem com sintomas, por exemplo, as pessoas, eles não usam a palavra burnout, mas eles falam, nossa, estou sofrendo de ansiedade, nossa, eu estou com palpitação, eu estou tendo muita enxaqueca, eu tive um desmaio. E você vai investigar a situação da pessoa, ela está sob muita pressão, né, em ambientes assim realmente que demandam mais do que ela está conseguindo entregar, do que ela está conseguindo reagir. Né? Legal. Claro. Bom, Elisa, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu falava com o Ronald também a respeito de expectativa, né? Então, tem algumas pessoas fazendo alguns comentários e eu já volto nessa questão da expectativa. O Alexandre Noia, que é vice-presidente da Associação de Recursos Humanos da Serra Gaúcha, né, que está acompanhando aqui a gente, ele pergunta o seguinte: por mais que tenhamos indefinições sobre redução de jornada ou demissões, a transparência na comunicação ativa e confiança na comunicação ativa, a confiança e atenua o estresse profissional. Acho que é isso, né? Deve Com ter dado alguma. certeza. Eu concordo com ele em gênero, número e grau, né? Também. Inclusive, eu e o Guga, a gente falava sobre isso numa das transmissões, que a gente falava justamente sobre essa questão. O que o gestor fez durante essa pandemia, né? Qual que foi o papel dele com relação à equipe? Tudo bem que nós estamos falando dele sofrer bastante com o burnout, mas assim, e ele com relação à equipe que está super fragilizada nesse momento, né? Sim, sim. E como eu falei, né, todos podem sofrer, né? Não só o gestor, né, mas os liderandos também, os liderados também. E essa questão que o Alexandre levantou da comunicação é muito importante, porque um dos fatores que pode levar ao burnout também é a falta de contato com o gestor, né? Não só nessa questão da pandemia, mas em geral, quando a pessoa ela se sente negligenciada, ela se sente isolada, ela se sente não apreciada, desmerecida. Isso também causa o burnout, que isso causa muita frustração, e a frustração em excesso ela vai levar à depressão, né? Então, é extremamente importante a comunicação em tudo que é feito dentro de uma empresa, né? Em tudo, na nossa vida, né? Quanto mais a gente se comunica, quanto mais a gente deixa as coisas às claras, que as pessoas entendam quais são os próximos passos, qual é a situação real da empresa, né? Os gestores, hoje se fala muito de vulnerabilidade, né? Mostrem para as pessoas, né? A gente está no mesmo barco, né? Não tem mais Sim, aquela capa do super-herói que eu vou salvar o mundo. Não, hoje em dia, um precisa ajudar o outro. É isso que a gente começou a falar no início, né? A solidariedade. Né? Então, é isso aí. se eu sei que o meu gestor ele está sob pressão, se eu sei que a companhia que eu estou trabalhando está fazendo de tudo para cuidar de mim, mas infelizmente vai precisar haver desligamentos, eu vou entender. E eu sei que no momento que ela voltar a operar normalmente, ela volta a me procurar. Né? Então, é uma questão de ser parceiro também, né? Os consultores mesmo ajudando as empresas. Ah, a gente vai ter que parar projeto.
porque eu não vou ter dinheiro para te pagar. Não tem isso. A gente precisa continuar, principalmente nesse momento, em dar apoio para as pessoas. O dinheiro é consequência do trabalho, né? Pelo menos eu penso que não é o objetivo do trabalho, né? O pagamento vem com o tempo, né? Mas é hora de ser parceiro, né? Das empresas e dos Legal. subordinados também aos gestores, né? Elisa, também o Kleber Cadini, né, que é fundador aí da Sociedade Gaúcha de Liderança, ele disse o seguinte, ó, já aconteceu comigo, parei no hospital de tanto esgotamento, pensei que era uma gripe e quase desmaiei. É, então isso é mais comum do que a gente imagina, né, Elisa? Muito, Está muito. muito presente nas organizações, né? É. Uma das coisas que eu acho muito importante também para evitar é o preparo do gestor, né? Você até mencionou, né, que muitos gestores eles são colocados na posição de gestão, né? Então a empresa acha que está fazendo bem para aquela pessoa, reconhecendo, fala, poxa, essa pessoa trabalha aqui há tanto tempo, né? É um ótimo operador, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, que é uma fábrica, né? E aí eu vou dar um cargo para ele de liderança. A pessoa surta, porque o que ele gosta de fazer é ser operador, vai tirar ele das máquinas, né? Nunca ninguém chega, né? As pessoas não têm o hábito de chegar e perguntar o que que você quer, qual que é o teu sonho, né? É, O que que você quer fazer na empresa, né? Oh, eu quero continuar operando a minha máquina, né? Então, é assim, isso o aí. fato de não preparar o gestor, e aí, como você falou, ele se sente comprometido com a chance que a empresa está dando para ele se coloca na posição, ele vai, né, com a equipe, tenta desenvolver a equipe, tenta fazer um bom trabalho, só que, na verdade, a pessoa, o que ela quer fazer é voltar a ser um operador. E aí, o que acontece? O É. excesso de pressão, a pessoa espana, né? Uhum, uhum. Não, é verdade. E o que eu falava um pouco antes, né, Elis, até para que a gente possa dar sequência nessa questão e trazer um pouco mais para esse momento, né, de confinamento, de isolamento, onde as pessoas, a gente já vê em algumas regiões do país alguma normalidade, alguma coisa. Bom, normalidade não dá para falar, né, porque não é mais nada normal, né? Eu E espero tudo que que era não normal volte a agora é ser normal, diferente. É, eu também. né? E particularmente a gente acaba passando também por algumas questões políticas que o vírus, né, ele acaba perdendo até a importância devido a essas bagunças políticas que acontecem nesse país. Mas o que eu queria falar um pouco sobre a questão de expectativa Uhum. é que a minha percepção na área do desenvolvimento de lideranças, né, que também é uma área que você atua fortemente, me traz uma constatação do seguinte, que muito do que acontece da elevação do nível de estresse, ele ocorre devido a quê? Devido à falta de um alinhamento de expectativas, né? Aí, Ou de definição de bons planejamentos. Porque o que é, na realidade, uma expectativa? Uma expectativa é um projeto, né? uhum. É um ponto de chegada que precisa, para que aconteça, ter um plano para chegar lá. Agora, quando você só levanta a expectativa e não traça esse plano, Uhum. né, você causa a ansiedade. Sim, Né? sim. Então, quando você causa ansiedade, sem plano, essa ansiedade só tende a crescer, porque você começa a receber pressão de quem traçou essa expectativa, né? Talvez não houve um alinhamento, né? Mas Uhum. uma questão bem importante assim, tá, como que eu minimizo essa expectativa, né? Como que eu trato melhor essa questão de expectativa? Porque eu acredito que na tua história profissional você deve ter lidado aí com um monte de pessoas que sentaram na cadeira de gestor e falou, tá, e agora? O que que eu faço? Sim, sim. E para qualquer posição, né? Quando a gente solicita alguma coisa para alguém, é necessário, de novo, a comunicação. Eu preciso deixar claro o que é que eu espero daquela pessoa, naquela posição, o que eu espero, qual é o resultado que eu espero que ela atinja.
e precisa ser de duas mãos. A pessoa também precisa entender o que ela pode contar com o gestor. Né? Então, é uma gestão aberta, é um líder servidor que vai estar ali para me apoiar, é um gestor que já é bem preparado, né? Então tem lá já as melhores práticas de gestão, que vai ensinar, que vai acompanhar, vai apoiar e depois só delegar, né? Então já criou uma relação de confiança que aí eu sei que é só eu fazer bate-bola, colocando a situação que está e a gente vai tocando. Mas a comunicação ela precisa existir em todo o tempo, né, no decorrer da relação. Desde que eu peço algo para alguém, eu preciso até checar se a pessoa entendeu de fato o que eu quero, qual é a minha expectativa, né? Porque senão gera ansiedade, como você falou. Ô, E Elisa, acaba... e me fala uma coisa, quando bom, a tua área de maior expertise é na área da liderança, né? E Na área de cultura você, também, né? Eu trabalho a sim, sim, cultura mas quando organizacional você também. pega, então vamos dividir isso em duas partes. Eu queria te Tá, fazer uma pergunta que assim, quando você trabalha tanto na parte de cultura, como na parte de liderança, nesses dois cenários, né? Imagina dois cenários distintos que de alguma forma eles têm uma baita relação. tá. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: qual deles, né? Nesses dois cenários, onde você identifica que são as principais causas de burnout na questão cultural e na questão da liderança? Tá. Como você falou, elas estão bem conectadas, porque a liderança ela vai refletir a cultura da empresa. Não tem como separar as duas coisas, na minha visão. Porque a cultura da empresa, ela que vai determinar qual o jeito de ser daquela empresa. Né? O que aquela empresa aceita, o que ela não aceita, que tipo de relações que eles vão estabelecer, quais são os valores que eles vão cultuar. Né? Até para um momento de seleção, a gente trazer pessoas que têm a ver com a cultura daquela empresa, para não destoar. Porque as pessoas hoje em dia, né, como elas estão olhando para dentro e buscando a satisfação também pessoal, hoje em dia, essa galera que está vindo, eles vão analisar muito se aquela empresa tem a ver com eles. Eles não vão trabalhar só por causa do dinheiro ou da carreira. Eles querem entender se eles vão ser felizes ali dentro. Né? Então tem muito a ver. E a liderança, ela é responsável por cascatear essa cultura, por ela fazer a manutenção da cultura no dia a dia com seus colaboradores. Né? Então, assim, quando é feito um trabalho de cultura, em primeiro lugar, se o CEO, se o patrocinador do projeto não tiver comprado a ideia, a gente nem faz o projeto, né? Porque não vale a pena, né? Eu até brinquei outro dia com um colega, eu falei assim, se a gente faz o projeto do jeito que o CEO quer, e não é do jeito que precisa ser feito, depois o projeto não dá certo, a gente, consultor, que leva a culpa ainda, É verdade. né? Então, assim, tá muito vinculado, Adriano, sabe, o gestor. Então, assim, o que causa, né? As causas do burnout, elas são infinitas, né? Como a gente já falou. Uma delas é a pressão, outra é o nível de relacionamento que as pessoas têm com os gestores, ou até entre colegas. Então, existem, né? Hoje em dia, né? Então, já existem leis que protegem as pessoas do bullying. Mas quanto bullying a gente já sofreu na nossa história? Na escola, por exemplo, Vixe! né? Quantas A gente nem crianças sabia que era nem bullying na sabia que época. era bullying, né? Brigava, eu chegava chorando em casa, mas lidava com aquilo e vamos lá, né? Mas se você olhar o índice também de suicídios na adolescência, o nível de depressão na adolescência, então, assim, as causas, elas estão ali o tempo inteiro e tudo tem a ver quando a gente tira a pessoa do prumo dela, né? Coloca ou Uhum. espreme demais, né? Ou faz algo que vai mexer com o psicológico dela, né? Que no caso do bullying. E o bullying ele acontece em todo lugar, em relacionamentos, em empresa, em escola, em tudo, em todos os lugares as pessoas estão sujeitas a Uhum. isso. Né? Então as leis estão sendo criadas para tentar proteger, então isso está acontecendo mais e mais, e eu espero que aí, no caso, os gestores também têm esse papel de serem esses guardiões que vão ajudar isso não acontecer mais.
Porque no sim. passado a gente vê que muitos gestores eram a causa, né? Porque eles não foram preparados, não tiveram um bom desenvolvimento, eles só replicavam o modelo de gestão que eles tinham no passado. Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito também, pelo fato de ser psicóloga, é olhar o passado, como a pessoa foi criada. Porque a tendência, né, nos relacionamentos, que às vezes a pessoa replica, né? Então, se a pessoa ela é mais ríspida, ela foi tratada daquela forma em algum lugar, Uhum, né? Então, assim, tudo uhum. é baseado nos modelos que a pessoa também teve. Então, a gente não pode culpar as pessoas por ser até um bully, né? A gente tem que olhar essa pessoa com generosidade e falar, poxa vida, essa pessoa teve uma vida dura. O que que a gente pode fazer para ajudar? Nós, como empresa, né, e desenvolvedores de pessoas, para evitar que mais e mais casos de Mas, burnout Elisa, aí aconteçam. a gente entra numa questão tão importante, né, que eu vejo que daria para a gente conversar, fazer uma live Nossa, inteira falando sobre disso, que é a questão do julgamento, né? Essa semana ainda eu com um amigo fizemos um bate-papo sobre o filme A Cabana, e a questão da cabana tem uma cena muito forte, que é a cena do julgamento, né? Que é onde o protagonista ele senta na cadeira, né, da sabedoria e faz ali os julgamentos. Nossa, olha só como estamos sendo prestigiados pelo meu querido amigo Rogério Scherer. Esse cara é uau! sensacional, um dos Adoro, caras Rogério, mais especiais que eu obrigada. tive a oportunidade de conhecer. Rogério, gratidão por estar aqui, cara. Ah, obrigada, Rogério, E o querido. Rogério vai estar agora no HR Summit, vai ser um dos Hum, palestrantes. Eu vi, vou acompanhar o Rogério. nossa, que privilégio. Sensacional. Que privilégio, né? Muito É, bom estar com ele aqui. Muito legal. É uma temos pessoa bastante, sensacional. bastante pessoas em comum, Adriano. É, né? Rogério, eu gosto muito dele. Enfim. Mas o que eu falava contigo a respeito dessa questão ali é, da preparação também, né, da liderança, Uhum. ah, eu queria entender um pouquinho na tua visão agora, né, Elisa, como que essa liderança. Eu e o Guga, quando a gente conversou, a gente falou bastante sobre o processo de infantilização da mão de obra. Né? Daquele processo ainda que muitas empresas, e você como consultora sabe do que eu estou falando, que o modelo comando e controle está muito, mas muito presente na nossa realidade. E aí aconteceu uma questão que o comando e controle, o que ele faz? Ele te leva, sem sombra de dúvida, para um nível de estresse, porque ele não te traz autonomia. Né? Uhum. Então, esse modelo ele é um modelo onde faz microgestão, ele faz uma série de. Ele leva um processo de estresse muito mais significativo do que aquele modelo onde a gente percebe que a autonomia existe, a a questão das entregas como resultado de um projeto, de um trabalho, não necessariamente a pessoa precisa te ver chegando 7:30 da manhã no escritório, Uhum. vendo que hora que você vai almoçar, sabe, aquele perfil mais conservador, mais tradicional. Sim. Então, quando a gente vê que esse processo, como ele é muito presente no cenário brasileiro, a gente percebe também que com o Covid, com o isolamento social, com o home office, aconteceu aí um fenômeno diferente. Sim, Né? Um sim. fenômeno que acabou fazendo o seguinte: o gestor não tem mais como ficar fungando no teu cangote durante o Uhum. trabalho. A não ser que ele fique com o celular na frente, assim, ó, enquanto você está trabalhando. Então, Fica conectado o dia aconteceu uma todo. virada, né? Essa Sim. virada deve ter mexido em muitas caixinhas, assim, na cabeça das pessoas, né? Então, Então, eu queria que você me falasse um pouquinho da tua perspectiva em relação a essa mudança que ocorreu por conta da pandemia. tá. Então, né, falando um pouquinho do controle, né? Realmente, como a Covid veio, e aí veio essa ideia, né, das pessoas trabalharem de casa, e as empresas não tiveram tempo de se preparar. Na verdade,
muitos colaboradores, vendo o que está acontecendo no mundo afora, às vezes solicitavam às empresas, vamos experimentar, vamos começar a fazer home office, né? Por exemplo, São Paulo, que o trânsito é do jeitinho que a gente conhece, né? Então, as sextas-feiras, né? Sei lá, trabalha meio período no escritório ou o período todo de casa, alguma coisa assim. Os cargos que permitem, né? Porque não são todos os cargos que é possível trabalhar de home office. Tanto que algumas empresas precisaram fechar, porque não era possível, né? Mas, Aham. então, de repente, elas precisaram se preparar. Então, as lideranças também não estavam preparadas para ter suas equipes longe deles, longe dos olhos. É aí que entra a Uhum. relação de confiança, né? Então, eu acredito que depois dessa pandemia, que as coisas, né, voltarem ao decorrer ou volta para o escritório, pode até acontecer que eles enxerguem que sim, foi possível, deu resultado, e até repensar os seus espaços de escritório, né? Uhum. Porque assim, eu já trabalhei em lugares onde existiam o hot desk, né? Então, por exemplo, a minha função permite que eu trabalhe de casa, só que para não ficar também só isolado em casa, era um sistema híbrido, alguns dias em casa, alguns dias no escritório. E aí eu Uhum. revezava com uma outra pessoa. Então não tinha a minha mesa. A mesa que eu usava era a mesma mesa que eu usava na segunda, o Adriano usava na terça e o Paulo usava na quarta e assim por diante. Então, eram hot desks, né? Tem o lado da despersonalização das mesas? Tem, né? Porque é onde as pessoas fazem espaço, é gostoso, botar fotografia, time e o que for, né? Mas é uma possibilidade para as empresas repensarem no futuro qual o modelo de negócio que eles querem ter, né? E aí, na relação da gestão mesmo com os colaboradores, né? Como que eu gerencio a distância? Como que eu troco ideias com os meus colegas? Então, as pessoas podem sim se sentirem afastadas, né? Então, é onde a comunicação de novo, olha só, a comunicação de novo, né, entrando aí. Então, as ferramentas, né, hoje a gente tem muita ferramenta, o Zoom, por exemplo, Skype, Hangout, N ferramentas que possibilita que as pessoas elas se aproximem, né? Então, as reuniões, elas continuam acontecendo, por exemplo, eu continuo fazendo atendimento, né, à distância, não tem aquele contato, que nós brasileiros somos muito relacionais, né? Então, a gente sofre mais com esse isolamento, a gente sente É literalmente verdade, isolado, né? Nos com certeza. países, né, que não tem tanto essa coisa do relacionamento, eles já estão mais acostumados a lidar com isso, a lidar à distância, multinacionais que já fazem reuniões à distância, tá ok. Agora, para o brasileiro, tem mais esse peso, né? A perda do relacionamento pessoal, de tomar um café todo dia com meu colega. Né? Algumas pessoas têm o hábito de todo dia de manhã se encontra na padaria, toma um café, né? Ou o gestor marca com um dos colaboradores, cada dia toma um cafezinho com um, para já coloca a conversa em dia, né? Então, assim, Uhum. muitas formas. Esses que têm essa tendência a mais controle, é onde eles vão precisar reaver a sua forma de gerenciar, né? Então, é até um momento de desenvolvimento para esses gestores, né? Que se enxergam, "Puxa, tô Sim. perdendo o controle E, da minha equipe, né? e sabe, Elisa, bom, eu já superei essa questão do trânsito já há algum tempo, né? Eu moro em Caxias do Sul há 8 anos, então Eu moro em essa. Itatiba. Ah, coisa boa! Itatiba é sensacional, né? Uma cidade fantástica. É, e essa questão, assim, eu vejo que quando a gente olha, né, a Karina, que é minha irmã, trabalhou com o Guga também, né? Hum, Ela está acompanhando aqui, ela trabalhou com o Guga na Skin Cariol e eu, ela colocou aqui, agora é a hora de crescer os coworkings, né? E eu vejo que, assim, o modelo de coworking, ele traz essa questão da autorresponsabilidade, né? uhum, Dessa autogestão. Então, e aí talvez o que a gente precisa
trazer também, Elisa, é uma questão assim, será que a gente não precisa começar a preparar esses novos modelos, talvez mais na educação fundamental, né, na base, a gente ensinar as crianças, porque o que acontece é que a gente percebe que as crianças, elas continuam sendo educadas no modelo do século XIX, né? E essa educação, ela acaba trazendo um problema bastante sério, porque ela vai chegar numa fase onde ela pode fazer um processo de liderança, atuar como líder em algum cenário, e ela não consegue atuar porque ela não tem base, né? Aí, ó, nosso querido amigo Ai, Gustavo Leme Guga! chegando. É isso aí, seja bem-vindo. Estamos sendo bem prestigiados hoje, tá louco? Vamos Estamos, fazer mais estamos. live, viu, Elisa? Acho que você Delícia, atrai né? gente boa aí, ó, para o bate-papo, né? Ai, Bom, o que eu queria também trazer, né, Elisa, nesse contexto, é que é algo bem interessante, porque a gente passou a viver em ambientes mais confinados, né? Não que a nossa casa seja um ambiente de confinamento, mas à medida que a gente vem para onde todo mundo começa a trabalhar dentro de casa, aquilo começa a ter um processo um pouco diferente. E eu sim. queria te perguntar se você já tem algum dado sobre isso, ou só uma percepção que também vale, porque aqui a gente está batendo papo, né? Sim, Mas, sim. assim, por exemplo, eu passei a trabalhar em casa 100% do tempo. Eu já trabalhava part-time em casa, né? E o restante do trabalho eu fazia nas empresas, como consultor e tal. Mas uma coisa interessante é que quando eu passo a ficar todo dia em casa, algumas questões são demandadas da casa, né? Do tipo, olha, precisa fazer tal coisa, olha, vem cá, porque eu quero te mostrar tal coisa. E também, por outro lado, a minha esposa também passou a trabalhar mais tempo em casa, ela já trabalhava mais em home office, né? Ela já trabalhava em home office, só que aconteceu o seguinte, meu filho ficou o dia inteiro em casa. Ele Uhum, parou de ir para a escola, sim. né? E demandou dela um papel, a sorte que ela é pedagoga, então facilita o processo, né? Mas assim, demandou dela o quê? Uma questão de uma atenção mais especial, um acompanhamento daquilo que eles estão tentando dar aula online, né? Que não, ainda não está funcionando, não sei aí em Itatiba, mas aqui, por exemplo, não está funcionando direito. Os professores têm muita dificuldade com esse tipo como que fala, de tecnologia, né? Tá. Eu vejo que está tendo. E aí acaba acontecendo algumas coisas, alguns fenômenos interessantes, que eu me peguei outro dia trabalhando, começando a trabalhar às 6 da manhã e parando às 10h30, porque ela bateu nas minhas costas e falou assim, ó, viu? Tá na hora de dormir. Eu falei, como assim tá na hora de dormir? Né? E aí vem o perigo de tudo aquilo que a gente estava falando. E eu Tá. queria um pouco da tua opinião a respeito desse cenário, dessa transição, dessa mudança, como ela foi muito abrupta, né? Se você já tem alguma informação, se você já tem alguma percepção a respeito se o índice de burnout aumentou Tá. por conta desse É, contato. você trouxe N coisas importantes aí, né? A gente ia precisar Então, de mais uma beleza, a hora gente tem mesmo. bastante tempo ainda. Temos, então tá bom. Porque você trouxe a questão da educação, né? Que as crianças precisam ser educadas de uma forma diferente, né? De um modelo mais futurístico do que, né? Do que a forma que a gente foi educado e continua sendo, principalmente nas escolas públicas. Nas escolas privadas, a gente vê hoje em dia já iniciativas onde as crianças elas têm, né, claro que as matérias obrigatórias, mas também tem matérias de projeto, então eles são muito mais autossuficientes, né? Eles fazem apresentação. Tem uma grande amiga, a Ana Zanelli, eu acompanho as filhas delas que estudam numa escola muito legal, e assim, a gente, né, vê uma das meninas com 12 anos de idade fazendo uma apresentação para um público, né, vendendo um novo é,
a ideia de um novo robô que, sabe, um projeto de mecatrônica, umas coisas assim, você fala, meu Deus, ainda bem que eu não tenho filho. Porque assim, o desafio dos pais hoje é muito maior do que antes. Eu falo que as crianças hoje em dia vêm tudo com chip a mais, né? No, Não é só aquela tarefinha beabá, não. É muito mais complicado. Mas, assim, falando da educação, e a forma de educar as crianças, né? Fazendo com que elas sejam mais autossuficientes, deixar com que as crianças se frustrem, é muito importante, porque isso tudo é o que vai, as crianças entendendo que o mundo não é cor-de-rosa, que realmente existirão demandas, que existem responsabilidades, ajuda com que elas tenham mais resiliência e evitem o maior índice de burnout no futuro, ou quando elas são legal. demandadas, entendeu? Então, assim, é muito mais lá, por isso que eu falo que eu gosto de ir na fonte da coisa, né? Como é que foi, né? Não adianta. Hoje em dia a gente tem que lidar com os adultos do jeito que eles estão, mas como que a gente pode educar as nossas crianças de forma que elas sofram menos no futuro? Né? Então, ser E pais você entende, permissivos. quando você fala disso, me traz uma questão assim, a resiliência, eu tenho um pouco de pé atrás com a resiliência, tá? Mas tudo bem, é meu mapa e é minha forma de pensar e tem algumas, e tá tudo bem, né? Mas eu fico pensando assim, eu vejo que hoje o jovem, né, o jovem que está entrando no mercado de trabalho e tal, ele vem com uma questão que talvez a nossa geração não tenha vindo, que é com aquela, eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo isso. Sim, Né? Antigamente, os nossos pais nos criavam falando assim, ó, o que o seu chefe mandar, você vai lá e faz. isso. Né? Essa era a Seja uma orientação. boa E menina. hoje, seja uma boa menina, um bom menino, é isso aí. Então, assim, a questão hoje é que o jovem, ele chega no ambiente de trabalho e o gestor fala assim, vai lá e aperta o parafuso. Ele fala, tá, mas para quê? Uhum. Né? E essa curiosidade de entender o motivo pelo qual ele vai ter que fazer aquilo que ele vai fazer, talvez já seja um movimento que provoca, aí sim, para aquele gestor que foi criado como nós, como vai lá e seja um bom menino, uma boa menina, né? Recebe um porquê que ele tem que apertar, e fala, meu amigo, vai e aperta, não pergunta mais nada, né? E aí você começa a ter choque. Né? Isso, Então, isso. eu vejo que talvez essa questão da gente identificar algumas coisas e alinhar a expectativa, que foi um pouquinho do que eu falei antes, né? Talvez seja uma ponte para que a gente consiga construir relacionamentos que tenham um propósito, né? Que tenham um propósito realmente explícito do porquê que eu faço o que eu faço. Sim. Simplesmente, tudo bem eu apertar botão, não tem problema, só que preciso entender qual é o motivo pelo qual que eu aperto o botão e como que ele traz uma contribuição para o negócio, Sim, sim. né? É que aí, por isso que eu falei, né? Hoje a gente precisa lidar com todas as gerações, né? Principalmente a gente que lida com desenvolvimento humano, então a gente tem que lidar desde o baby boomer, né, que está lá como dono da empresa, às vezes o CEO, que não quer se afastar, que a gente tem o desafio de encontrar uma função, que ele vai se sentir desafiado, que ele vai estar lá no conselho da empresa, que ele não vai deixar de ser útil, até o jovem que está chegando com esse mindset, não, não sei se eu quero trabalhar aqui, não. Não, não, É isso aí. isso aí não combina comigo, não. Aqui eu não fico. E vira as costas e vai embora. Então a gente está lidando com todas, né, todas as camadas. E tudo vai, né, acho que o foco principal é a educação, né? Então, quando eu falo educação, não é só a educação escolar, né? Mas é o instruir, é o trocar, é o se permitir aprender, é chegar na empresa com o copo vazio, né? Não com o copo cheio já transbordando, porque eu sou, eu aconteço, eu faço, eu fiz e não, né? É chegar com a humildade mesmo de entender o que é aquela empresa e aprender. E também o outro que está na empresa ter também a humildade de falar, poxa, eu posso aprender com esse guri aí, falando a linguagem dos gaúchos, né? Eu posso aprender com esse guri aí também, porque É verdade. né, é um menino que vale a pena escutar. Poxa, esse menino é esperto, né? Que interessante, nunca pensei por aí.
Então, tudo vai da atitude das pessoas, né? Então, a gente fala lá o clichêzinho do chá, né? O conhecimento, habilidade e atitude, e a gente vê que o que mais impacta é a atitude. Conhecimento Uhum. é fácil, né? A gente se propõe a aprender, a gente, né, aprende, tem lá, vai, né, habilidade, vai praticando, vai desenvolvendo habilidade, ok. Agora, a atitude, ela tem uma carga de mindset, né? Ela tem carga da educação que nós trouxemos lá de casa, carga de tudo que a gente passou na nossa vida. É uma infinidade de coisas que impacta, né? Ô, Elisa, e tem uma coisa interessante, né, que eu vejo que isso, eu já falei sobre isso ah, na realidade ontem eu conversei com a outra Elisa, né, Hum, sobre essa questão da educação, né? E te ouvindo falar, me remete que o exemplo é muito similar, porque o professor ele passa a ter hoje uma função muito mais de facilitador do que um transmissor de conhecimento. E talvez esse seja o grande dilema do baby boomer, né? Como que ele sai daquele assim, sempre deu certo assim, sempre foi, sempre funcionou desse jeito, ele passa a facilitar o conhecimento a partir da experiência que ele tem, né? Ele agia então como um mentor de verdade. Eu pego tudo aquilo que eu sei e coloco à disposição daquele jovem que está começando agora, né? Talvez esse seja um caminho para diminuir a pressão que esse gestor sofre, ou quem está na gestão média, né? Justamente sofrendo, que é o que mais apanha e o que mais sofre com o burnout, né? E aí eu fico te perguntando, né? Opa, nós temos aqui, ó, o David e é, falando que bom te ver aí. tem o colega do Te ver. mestrado lá da Inglaterra, que fofo. Que coisa boa, Hi, Elisa, que David. coisa boa. Coisa boa. É isso. Então, assim, e Elisa, só para que a gente possa ir dando encaminhamento, porque agora a gente tem 8 minutos para Tá. fechar, eu queria que você falasse especificamente desse momento do burnout, o que, que você tem de informação, percepção Tá. ou dados, por conta dessa questão do isolamento social, né, desse trabalho em home office, como que você percebe isso? Tá. Que era o outro ponto importante que você trouxe, né? As pessoas estão em home office. Na verdade, eles estão trabalhando de casa, que é diferente de uma contextualização. Até conversei com o Guga sobre isso ontem, né? A gente bateu um papo. Que realmente as pessoas elas estão em família em casa, todos estão em casa. É diferente de você fazer um home office onde a sua esposa foi trabalhar, a criança está na escola e você tem o teu espaço ali para trabalhar, né? Sim. Então, como você bem colocou lá atrás, não é só uma questão de eu fazer o meu trabalho. Eu tô aqui fazendo uma reunião e estou escutando que meu filho está chorando. Como é que eu lido Aham. com isso? Né? O meu chefe está aqui numa baita de uma discussão forte aqui comigo e meu filho está batendo na porta. E aí? Né? Como é que eu faço? Ou abre a porta, né? Nós vimos vários memes, né? De alguém Aham. fazendo uma reunião e o filho entrando, a mulher fazendo alguma coisa. Não, teve um jornalista da CNN que entrou ao vivo, né? Ele entrou ao Foi. vivo, o filho foi lá e Foi. entrou, né? Então, assim, é um contexto diferente do home office tradicional, vamos dizer assim, né? Porque, assim, para existir o home office, as empresas elas têm que ter uma estrutura, tem que ter um preparo até por lei, tem que ter uma estrutura de TI, onde tem que ter uma análise ergonômica, são N coisas que a empresa precisa fazer para preparar que aquela pessoa realmente tenha home office. Quanto que ela vai dar de ajuda de custo para uma internet, para telefone, para blá blá. Então tem N coisas a ser olhadas antes de falar, home office é só pegar o meu note e vou trabalhar de casa. Não, isso não é home office, né? As pessoas precisam cuidar realmente para. Eu até escrevi algumas dicas de trabalhar de home office, está no LinkedIn. Quem tiver interesse, dá uma Tá, olhadinha. legal, legal. Porque assim, as pessoas precisam, sabe, um hábito, tipo, acordar como se eu fosse para o escritório.
Talvez eu não precise ser Uhum. 3 horas antes por causa do trânsito, quem está em São Paulo, ou quem está num grande centro, mas que seja 1 hora antes, mas que eu me prepare para trabalhar, que eu tenha o meu canto para trabalhar, que aí eu possa, né, entrar em acordos com a família, que naquele momento que eu sento naquele cantinho, eu estou trabalhando e só me chamarem se realmente for necessário. Então, entra um trabalho de educação de novo dentro de casa, né? E aí as pessoas, né, elas podem o quê? O que está acontecendo de burnout agora, né, a gente falando do Covid específico, é o medo de perder o trabalho. Então, eu trabalho horrores, eu trabalho horas e horas e horas, porque eu preciso mostrar para o meu gestor, para a minha empresa, que eu estou sendo produtivo mesmo em casa, e que eles não podem ficar sem mim. Então, é o medo, né? O medo de perder o trabalho. Para os gestores, é o receio das pessoas realmente, né, se sentirem isoladas. Então, como que eu, empresa, dou apoio para o meu colaborador que está em casa? Né? Então, são É questões, verdade. N questões, né, a pensar. Então, desde aquele gestor, controlador, que precisa se trabalhar para se fazer presente na equipe, né, para ele também não se frustrar e não cobrar exageradamente, né, da equipe que está fora, mas está produzindo. As pessoas trabalharem sua própria autodisciplina, né, de horário de trabalho, de quantidade, de se cuidar, Uhum. né? Muitas pessoas a gente está ouvindo falar que estão, né, porque causa uma ansiedade, que é o medo também da doença, né? Saio, não saio, vou, não vou, põe máscara, não põe. Eu ponho máscara, o presidente não põe máscara, e aí, quem, né? Então, coisas assim que também outro medo que as pessoas estão passando. Uhum. A gente já começa a ouvir pessoas que a gente conhece ficando doentes, e aí isso vai deixando a gente mais preocupado ainda, né? Então, são os medos que vão surgindo, né? Existem as empresas que estão atuando porque elas precisam atuar, né? Então, os Uhum. hospitais, por exemplo, as farmacêuticas, o pessoal de farmácia, de padaria, os garis, que eu bato palma Alimentícia, para né? todos eles, né, que estão aí apoiando a gente, Com se certeza. expondo para nos permitir, né, um pouco de conforto, mas eles têm o medo, né, o medo de pegar, o medo de perder, né, a gente não saber o que vai acontecer amanhã. É o medo do desconhecido. A gente não sabe. Então, as pessoas algumas estão buscando, por exemplo, a meditação para poder amenizar a ansiedade, a respiração, né, concentrada. O meu mestre de meditação, acho que ele está por aí também, o Raul Marcelo, que é fantástico. Então, assim, nós estamos buscando outras formas de viver, que eu acho positivo, sair daquele automático, tirar a gente da zona. A gente nós estamos totalmente fora da nossa zona de conforto, mesmo Com ficando em casa. certeza. Mas Né? nós estamos na zona de aprendizagem, né? Elisa, olha Isso, só, perfeito. eu quero fazer dois comentários rápidos, porque a gente só tem 1 minuto e 30 segundos. O primeiro é, eu quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo a gente. Nesse link que eu coloquei aqui embaixo, ó, tá embaixo do dedo da Elisa ali, ó, Aqui, ó. né? Aqui é isso, fixado. É um convite para que vocês acompanhem no dia 29, agora, quarta-feira que vem, eu, o Google e mais 3 pensadores contemporâneos, né? O João Sarati, o Ademir dos Santos, e também o Ademir, tá, eu e, bom, enfim, nós vamos conversar com o José Luiz Tejon, autor do livro Guerreiros Não Nascem Prontos, né? Vai ser um bate-papo incrível, tá? E o Ronald, né? Que eu esqueci do Ronald, caramba. E a gente vai estar, então, dia 29/4, é um evento online gratuito, né? Eu convido todos vocês para lá. E eu quero agradecer de Só um coração. parêntese, Adriano. O Vai Tejon é o lá. nosso extraordinário brasileiro. Ele é Com certeza, com fantástico. certeza. A Sem história de sombra de vida do dúvida. Tejon é fantástica.
Sem dúvida, aí ele vai estar, a gente vai estar conversando com ele sobre isso. Então, Elisa, como está acabando o tempo, fica o meu convite para ti, primeiro te agradecer de Obrigada, coração por esse obrigada. bate-papo, para que a gente volte falando de um outro tema Claro. associado à liderança, que é um tema sempre muito bacana, né? E muito gratidão eterna por você bater esse papo comigo. Obrigada, foi uma delícia também. Obrigada, Adriana, e obrigada a todos que tomaram, né, tiraram um tempinho aí para nos ver.